Uma preocupação muito comum de quem já utiliza ou vai utilizar antidepressivo é a respeito da ocorrência de efeitos colaterais sexuais. Podem acontecer queda de libido, dificuldade de atingir o orgasmo ou mesmo não atingir o orgasmo, dificuldade de ereção e redução de lubrificação vaginal. Nesse vídeo, eu vou falar a respeito de 7 informações importantes sobre a ocorrência desses efeitos colaterais e eu vou falar também sobre o que pode ser feito a respeito caso eles aconteçam. Em primeiro lugar, é importante saber de que eles não acontecem com a mesma frequência em todos os antidepressivos. Na última vez que eu contei, existiam 25 antidepressivos diferentes no Brasil e a ocorrência desses efeitos colaterais sexuais varia muito de um antidepressivo para outro. Existem alguns antidepressivos que provocam esse tipo de efeito colateral com uma frequência muito maior do que outros. E existem alguns antidepressivos que raramente provocam esse tipo de efeito colateral ou mesmo que não provocam mais do que um placebo. Em segundo lugar, esses efeitos colaterais eles variam muito de intensidade, eles não são tudo ou nada. Não é uma coisa assim, eu vou virar uma alface, não vou ter libido nenhum, não vou ter ereção nenhuma, não vou ter orgasmo, ou então eu fico totalmente normal. A pessoa pode ter esses efeitos colaterais em intensidades diferentes e muitas vezes o efeito colateral é brando, não chega ao ponto de atrapalhar a vida sexual da pessoa ou de ser algo que perturba muito ela. Terceiro lugar, esses efeitos colaterais variam muito de acordo com a dose da medicação. Quanto maior a dosagem, maior o risco deles acontecerem e maior a intensidade deles também. Em quarto lugar, e talvez esse seja o item mais importante, esses efeitos colaterais variam muito de uma pessoa para outra. Tem pessoas que não têm nada de efeito colateral sexual e tem pessoas que são mais sensíveis a esse tipo de efeito colateral. Quando isso acontece, você tem os manejos que eu vou explicar logo em seguida. Em quinto lugar, em alguns casos, a pessoa pode ter uma melhora da libido, pode ter uma melhora da vida sexual depois de utilizar o antidepressivo. E isso acontece porque a depressão interfere na libido, interfere na vida sexual, mesma coisa para ansiedade, mesma coisa para transtorno de estresse pós-traumático, dentre várias outras condições que os antidepressivos são utilizados para tratar. Então, pode acontecer até mesmo da pessoa ter uma melhora da vida sexual utilizando o antidepressivo ao invés de ter efeito colateral. Em sexto lugar, o efeito colateral, quando acontece, ele pode ser benéfico. Um exemplo claro disso é no tratamento da ejaculação precoce, em que o aumento do tempo até atingir o orgasmo vai ser benéfico para a pessoa. Mas mesmo em quem não tem ejaculação precoce, o efeito colateral, em alguns casos, pode ser benéfico. A pessoa que tinha uma relação sexual que durava 5, 10 minutos passa a conseguir ter uma relação sexual de 15, 20, meia hora, e, às vezes, a pessoa gosta de aumentar o tempo de relação sexual até por aumentar o tempo até atingir o orgasmo. E, em sétimo lugar, esses efeitos colaterais são reversíveis. Então, caso eles aconteçam, uma vez que o antidepressivo seja suspenso, a libido e os demais efeitos colaterais vão desaparecer. Em uma questão de poucos dias, normalmente. E o que a gente pode fazer caso esses efeitos colaterais aconteçam? Uma estratégia é aguardar. Eles podem melhorar com o tempo. Porém, esses efeitos colaterais tendem a ser mais persistentes. É mais provável que eles persistam com o tempo do que eles melhorem sozinhos. Somente 20% dos pacientes vão ter uma melhora de efeito colateral em esfera sexual com a manutenção do uso do mesmo antidepressivo na mesma dosagem. Mas é uma estratégia que pode ser utilizada em alguns casos. Outra estratégia é você reduzir a dose do antidepressivo. Como esses efeitos colaterais dependem muito da dose da medicação, se for possível reduzir a dose, essa é uma estratégia muito utilizada. Ou até mesmo a suspensão do remédio, caso seja viável o paciente realizar o tratamento exclusivamente não medicamentoso, com psicoterapia, atividade física, mais cuidados de hábitos de vida. Uma outra possibilidade de manejo desses efeitos colaterais é através do acréscimo de um segundo fármaco. A pessoa pode colocar uma segunda medicação para tirar os efeitos colaterais provocados pelo antidepressivo. Existem vários remédios estudados para essa finalidade, mas as medicações mais consagradas para esse uso são a bupropiona, que também é um antidepressivo, mas ela não provoca efeito colateral sexual com uma frequência maior do que o placebo, e inclusive pode melhorar a libido em pessoas que utilizam outros antidepressivos, e a utilização da sildenafila e tadalafila, que ajudam na velocidade de ereção e manutenção da ereção. Uma outra estratégia
é chamado em inglês de drug holiday, em que a pessoa para de utilizar o antidepressivo por um dia ou 2 dias, normalmente nos finais de semana, quando ela costuma ter relação sexual. Essa estratégia não costuma ser muito utilizada por vários motivos. Um deles é que o antidepressivo, qualquer antidepressivo, precisa ser utilizado corretamente todos os dias. E o uso irregular deles faz com que ele perca eficácia. Em segundo lugar, é que alguns antidepressivos, se a pessoa para de utilizar eles abruptamente, ela sente mal. O nível do remédio cai muito rapidamente, dependendo do remédio, e a pessoa sente mal com a suspensão abrupta. E em outros antidepressivos que ficam mais tempo no corpo, suspender o remédio pode não funcionar, porque a pessoa ainda vai ter a ação do remédio, mesmo parando de tomar 1 ou 2 dias. Então, essa estratégia existe, mas ela não é muito utilizada. Outra estratégia para o manejo é a troca do antidepressivo para um outro antidepressivo que tenha um risco menor de provocar esse tipo de efeito colateral sexual. E os antidepressivos que têm menor risco de provocar esse tipo de efeito e que tem no mercado brasileiro vão incluir a bupropiona, mirtazapina, agomelatina, trazodona, vortioxetina e selegilina. Então, é uma opção para se discutir com o médico o uso dessas opções caso a pessoa tenha um efeito colateral muito importante. Por fim, como qualquer medicação, é importante sempre avaliar, pesar os benefícios que a pessoa está tendo com a medicação e os efeitos colaterais para se julgar se aquele remédio naquela dosagem está sendo um tratamento bom para aquela pessoa ou se é importante fazer alguma forma de manejo. E sempre importante lembrar de que o tratamento não deve ser exclusivamente farmacológico. A gente também deve pensar em terapia, em atividade física, cuidados com sono, até porque essas medidas não medicamentosas também vão contribuir para a vida sexual da pessoa. Espero que tenham gostado, um grande abraço e até a próxima.